Boa noite, alunos, tudo bem? Hoje eu vim resolver uma dúvida muito comum sobre pré-história, né? Que diz respeito sobre a divisão do trabalho. As pessoas ficam muito em dúvida dessa diferença entre divisão sexual do trabalho e divisão social do trabalho. Então, como que tudo isso aparece? Em primeiro lugar, o termo pré-história por si, ele já é bastante problemático, né? Porque a gente sabe que é considerado o início da história quando as civilizações desenvolvem linguagem escrita. Mas não são todas as civilizações que desenvolvem linguagem escrita, e muito menos isso acontece tudo ao mesmo tempo, todas elas ao mesmo tempo. Então, o próprio termo pré-história já é problemático. Dito isso, a pré-história é separada em dois períodos principais, né? O período paleolítico e o período neolítico. O paleolítico, ele não tem agricultura ainda, né? Então, os homens são nômades, as sociedades são um pouco menos complexas, eles se organizam em clãs, e de tempos em tempos, quando acaba o alimento daquela região, os animais para caçar de uma determinada região, as pessoas mudam de lugar. O que separa o paleolítico do neolítico é justamente a Revolução Agrícola ou Neolítica. Ela aconteceu mais ou menos uns 10 mil anos antes de Cristo, né? E a partir da invenção da agricultura e da pecuária, o homem começou a plantar os seus alimentos, começou a criar animais, teve muitas mudanças em como os homens se organizavam. Então, no Paleolítico, antes da invenção da agricultura, a divisão do trabalho era sexual. O que isso quer dizer? Que era mais baseada nas características naturais das pessoas. Então, os homens saíam para caçar, para conseguir alimento, e as mulheres elas ficavam mais recolhidas a essa função de criar os filhos e tudo mais. Vale dizer que a invenção da agricultura é atribuída às mulheres, porque nesse de cuidar dos filhos, alimentar os filhos, a família, teriam observado que caindo a semente no chão, nasce uma nova planta. Mas, enfim, isso, claro que é uma determinada incerteza, tem uma certa incerteza ao afirmar isso, mas pode ser que tenha sido isso mesmo. De qualquer forma, a agricultura foi assim, uma técnica que foi sendo desenvolvida, e a partir disso os homens puderam se tornar sedentários. Isso quer dizer que eles não iam mais mudar de região toda hora. E aí a gente vê que tem uma certa especialização do trabalho, porque se eu planto e posso colher essa plantação, por exemplo, trigo. Vou plantar trigo, vou colher e vou guardar, vou reservar isso. Quer dizer que eu vou ter mais garantia e reserva de alimentos. O que também quer dizer que não é todo mundo mais que vai precisar, por exemplo, plantar ou ter essa divisão sexual do trabalho. Agora a gente vai ter uma divisão social do trabalho. Algumas pessoas apenas vão plantar e outras vão poder, por exemplo, se dedicar à vida religiosa, tornando-se sacerdotes ou tornando-se escribas, os dois em muitos casos, né? De qualquer forma, a gente vai poder ver uma divisão social do trabalho, vai começar a ter uma certa hierarquia entre as funções. Homens pode ser agricultor, pode ser escriba, pode ser sacerdote. As mulheres também podem ser, em algumas sociedades, divididas dessa forma. Então, a gente não vai mais ver essa divisão sexual do trabalho, a gente vai ver uma divisão social agora, uma sociedade mais complexa, em que tem diversas funções a serem feitas. Espero ter ajudado, é isso, em linhas gerais. Se permanecerem dúvidas, por favor, retornem ao plantão online, a gente vai ficar muito feliz de atender a dúvida de vocês. Tchau, tchau, boa noite.